Senhor presidente, senhores vereadores, é importante nós fazermos uma busca no passado para entendermos o que culminou esse pedido de SEI. Em 2011, o prefeito assinou o termo de encerramento. E é notório, por todos os trabalhos que essa casa fez, que tudo o que está acontecendo, culminando com um possível prejuízo ao erário, deflagrado no processo de licitação da última segunda-feira, ao qual eu estava presente, aonde lá encontrava-se 3 empresas participantes, onde uma já foi descartada porque não entregou documentos para se habilitar. E depois, 2 restantes, uma chamada Cavo, representando o Grupo Estre, que administra o aterro sanitário de Piratininga, e uma outra empresa, chamada Monte Azul, da cidade de Araçatuba, e que já, senhores vereadores, presta serviço à Endurbe. E como prestadora de serviço da Endurbe, parece que ela tem boas relações com as antigas diretorias da empresa municipal de Bauru. Tanto que, num ato descompensado do antigo presidente, ele aventou uma possibilidade de contaminação de chumbo do aterro, que hoje é motivo de inquérito criminal na justiça. Essa mesma empresa, Monte Azul, ela deu suporte para que aquele secretário ou aquele presidente justificasse naquele momento já que o aterro era inviável e que precisava, então, por força da circunstância, privatizar o descarte do lixo. Essa empresa também disputou o processo licitatório. E, surpreendentemente, sem nenhuma justificativa plausível, a prefeitura cria um objeto aonde amarra o descarte com o transbordo, sem o transbordo ser necessário, porque a distância do aterro de Piratininga é a mesma distância do aterro onde nós descartamos, exatos 17 quilômetros. Mas nós que temos um pouquinho de experiência, acabamos entendendo o processo. Porque se eu licito só o descarte, não teria como cobrar mais que 75, 76, 77 reais a tonelada, porque é o que é praticado praticamente pela cidade de Espírito Santo do Turvo e Piratininga. Só que eles produzem 5, 6, 7 toneladas dia. Nós produzimos 300 toneladas. E todo mundo sabe que quanto mais a quantidade, menor o preço, porque você ganha no volume. Por isso que existe a licitação, a competição. Mas, surpreendentemente, a presidente do processo licitatório, a senhora Érica, talvez, como diz o prefeito, uma secretária super competente, mas aqui eu não quero falar de competência técnica. Nós deveríamos falar de índole. A mesma que presidiu o processo da Lacom e que continuava à frente das compras da prefeitura, ela presidiu e, num súbito momento, no meio de 700 páginas, ela tira uma e diz, olha, faltou assinatura.
esta está descartada. Monte Azul, você cobre? Sim, eu cubro por R$165. E nós sabemos que a Monte Azul tinha carta de intenção de uns 4 ou 5 aterros, um deles era Piratininga. Estava no processo, exigência do edital. E talvez gostaria de estar errado, mas para mim, o pão seria repartido. Porque o know-how da Monte Azul é o transbordo, vereadores. E a vocação de Piratininga é o descarte. E Monte Azul ia contratar Piratininga para o descarte. Estava no processo. Nessa semana, depois da protocolização do pedido de SEI, 2 horas eu fiz nessa casa. 3 horas o prefeito liga para o Jornal da Cidade e diz: está cancelada a licitação. Mas a palavra do secretário pela manhã não era de cancelamento. Era, talvez o prefeito não homologue. E aí a gente começa a analisar o processo. Por que não passou pelo jurídico da prefeitura para analisar se o objeto estava correto? E aí vem o secretário questionado, doutor Porto diz: olha, o próprio Tribunal de Contas, seja de União, seja do Estado, ele pede para que licitações complexas, o objeto seja separado. Deveria ter licitado o descarte e, se houvesse a necessidade, o transbordo em bloco. Mas aqui, senhores, parece que tem várias pessoas que acreditam em Papai Noel. Houve o prejuízo? Não, não houve. Por quê? Porque alguns vereadores cumpriram a sua missão constitucional e disseram: prefeito, se o senhor configurar o prejuízo ao erário, nós vamos aprofundar essas investigações. Eu continuo defendendo, independentemente, porque a patifaria que houve ao longo desse tempo, qualquer adolescente consegue enxergar. E para vocês verem o descontrole dessa administração, e que tudo tem um núcleo que saqueia a moralidade, para não dizer os cofres dessa administração, essa mesma senhora presidente, que era presidente porque o prefeito mandou ela embora essa semana, ela disse ao secretário de administração: quem é meu chefe não é o senhor secretário. E o prefeito foi questionado sobre essa fala no Jornal da Cidade, que eu estava ao lado dele. E ele, se silenciou. Faço reserva do meu tempo. 2 e 2. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente não pode desfocar de quem é a responsabilidade. Do jeito que houveram algumas manifestações, eu quase me convenci que a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é de um órgão técnico chamado CETESB. Que a CETESB, ela olhou para Bauru e disse assim: eu não gosto de você, Bauru. Porque o aterro sanitário de Bauru é modelo, mas não é isso que o inventário dos aterros sanitários no estado de São Paulo diz. É só olhar na página da agência. Dos aterros sanitários analisados, numa evolução de 0 a 10, Bauru ganhou 3,7. Menos da metade, insatisfatório.
85% da coleta seletiva passando para 100%, para quem faz 10% do potencial da cidade, não é muito sacrifício. Se 3,7 na avaliação é justificativa de eficiência, imagine então o que é conceito de caos para aqueles que defendem o governo. Dizer que o aterro sanitário é modelo, era modelo há 25 anos atrás, mas a atual administração fez como ela fez com o DAI. Arrebentou. Tanto que vai ter reunião amanhã de vereador com o presidente, pedindo para que ele reveja um absurdo. E essa casa não é parlamentarismo ou funcionar como. Nós vivemos um sistema presidencialista. O executivo é o poder executivo que tem que fazer. E nós, o nosso dever é fiscalizar. E se não fizermos, é uma vergonha e um tapa na cara do eleitor.